Bom dia a todos. Desculpa, falo muito pouco português, so I will give my comments in English. First of all, am Primeiramente, honored by the estou opportunity muito to be honrado here at the Cardoso pelo Foundation, convite and de I falar thank aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso the foundation for bringing me here to e share my estou views. grato por eles terem me As trazido Sergio para pointed out, compartilhar minhas the work opiniões that com I do, I'm vocês. part of the Eu Strategic sou Studies parte Institute, do grupo de which estudos is the think estratégicos tank of the U.S. Army War College, e também and our professor job at the War da College is to Universidade de prepare Guerra dos Estados our Unidos. officers at roughly Nós the colonel temos level to ascend oficiais a to nível general officers, de so to do strategic generais e thinking. eu And trabalho so com our eles job at the os Strategic pensamentos Studies Institute is to contribute estratégicos e to as minhas strategic thinking pesquisas são sobre o about pensamento issues of the region estratégico and our institution. da So região my e da job there is instituição. to E o meu talk about trabalho lá Latin é America and what is strategically falar important sobre in a Latin América America. Latina e aquilo And que é certainly importante para a China and América other extra-hemispheric Latina. actors Então, and nós their temos a activities China, as there is atividades part of what is shaping que the strategic estão environment of the region. moldando I should say, though, that a as an estratégia academic, da I região. have E the como freedom parte da something we take academia, very seriously eu trabalho muito of seriamente expression, com and a so I'm expressão. going to Então, share eu my vou views as an dividir com analyst and as an vocês academic, a but minha they do visão not como necessarily analista e represent the como views professor, of the U.S. mas government isso or não the U.S. Army significa War que essa College. And so, visão é a visão I'm dos going to speak Estados very Unidos. frankly, Eu vou so falar com please muita understand that this franqueza. is Por not favor, the entendam official que position essa não é uma of the U.S. posição government. oficial do governo So, americano. first of all, and Primeiramente, I guess I'll speak sitting down. eu vou If I falar get terribly sentado. excited, I may stand Claro, up. se eu ficar muito motivada aqui, eu vou ficar em pé. E se você quiser, nós temos um microfone que você pode usar, um microfone sem fio. Okay, I think I'll do this. I find that I keep Bom, eu myself vou awake usar better esse when I microfone porque eu fico acordado quando eu fico de pé. So, Bem, the question a that, questão usually comes que up with geralmente respect to, surge em Chinese relação às activities atividades in chinesas na Latin América America Latina is what does são China want? And sobre what o I que a emphasize China is quer. that E o to que eu me, China is enfatizo é que a basically China pursuing the same está em objectives busca in the dos region and mesmos globe that it has objetivos pursued for the no mundo past todo 3,000 years, nos últimos which is, to have a strong, milhares de secure, anos. Então, unified China, nós temos a and China one which, unificada. just like E assim 3,000 years como ago, nós tivemos when, há 3.000 anos barbarian atrás, kings would quando send os tribute to China and reinos recognize China bárbaros as the invadiram emperor is the son a of heaven. China. Today, Bom, China, within the hoje current world nós system, temos a China desires to be the dentro center do of sistema economic mundial flows e and ela the está center no of prosperity, centro de for the prosperidade. Chinese government and E the Chinese people. nós temos aí o In many governo ways, chinês e I- o povo chinês envolvidos. when I began Quando teaching, eu on começo a China, Latin ensinar America sobre about, relações 15 da years ago, China na I América used to assign, Latina, há alguns anos ironically, atrás, several pieces ironicamente, by, among other people, eu your president, tinha várias Cardoso, pessoas, the até famous o piece ex-presidente on Fernando dependent Henrique development by Cardoso. Cardoso and a scholar by the name of Feleto, Ele as fez well parte as, de Brida algumas Stein, Wallerstein, and palestras que eu others. dei, And enfim. for me, E in para many mim, ways, de várias the irony formas, a is ironia that é the structure of a estrutura value added in which do the capital flows valor to e China, como há esse even fluxo de while, capital para a China work is realized, e in como other places o in trabalho terrestrial é regions, called the realizado em regiões como o is very Brasil. similar E to tudo é what muito people parecido like President Cardoso como warned about, aquilo many years que ago during foi the 1970s. preocupação do But I'm getting a nosso little ahead of ex-presidente myself. nos anos 70. So when I say, Então, what quando does eu China falo want o que a China quer right now? agora, You can say vocês that podem the things dizer that que China is aquilo seeking que come out a of its China está position within the current procurando world economy. é uma posição na Reliable economia access to mundial, commodities, ter acesso a for its commodities, industrial production, a produção foodstuff industrial, for the a 1.4 bens billion alimentícios, Chinese people, para os access bilhões to de markets, not only pessoas, selling para os bilhões de goods like, chineses. footwear and toys Claro, and nós shoes, temos but também also it a means China no up the mercado de value-added brinquedos, chain, na and indústria, also nós access temos to uma its cadeia de markets for suprimento, services, mas é um mercado financial também services, para construction serviços, services, serviços logistics financeiros, services, serviços de etc. construção, de In logística. technology, Em because tecnologia, China por recognizes, exemplo, a just China as reconhece, Brazil assim como o Brasil recognized, has reconhece, long recognized e também já that to reconhece be a há muito modern tempo, é economy, que para one sermos uma through economia state policy moderna, has to nós try to, temos que a diversify the política economy estadual and move, tem que to ser greater diversificada e technology temos que content. ter um And so, conteúdo for example, tecnológico. Por China's exemplo, current, hoje Made in China 2025 nós plan temos very o explicitly planejamento seeks to 2025 move up do that technology value chain. produzido na China.
China, Made in China. Eu diria também que a China, dentro do meu julgamento, em relação à transparência daquilo que ela quer dentro da região, por exemplo, se você voltar para o ano de para 2008 e o livro branco, todas as políticas que existiam lá, e depois chegar agora em 2016 e verificar, por exemplo, quando o presidente chinês Xi Jinping e o summit que aconteceu em 2017, e nós temos o plano 1+3+6. E o que foi dito é sobre aquilo que a China fez. Então, nós temos a natureza unificada da China, o 3, que fala sobre os canais desse engajamento, por exemplo, o comércio, investimento, e 6 são as 6 áreas, ou seja, falando sobre produtos primários, bens alimentícios, tecnologia, construção e outras categorias. Você pode dizer que a China manteve segredo sobre onde fazer o engajamento, mas existem implicações sobre isso, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Existem alguns aspectos onde a China é muito direta. Para mim, eu diria que a China está envolvida em modelar estrategicamente. E, por exemplo, nós temos os Estados Unidos e a Europa, a parte financeira de pós-guerra também. Então, a China se engajou mundialmente para moldar esse mundo de uma forma mais conveniente e mais apropriada para o crescimento contínuo da China, ou ascensão da China. Diplomaticamente, nós chamamos de estratégicas diplomáticas. A China tem 9 estratégias diplomáticas na região onde o Brasil faz parte. Então, nós temos instituições similares em outros estados da América Latina para moldar esses projetos econômicos. Em algumas vezes, nós temos tipos diferentes de coordenação e a utilização de um tipo de multilateralismo chinês, ou seja, nós temos uma absorção de alguns estados por essa compreensão chinesa em alguns anos, e houve a exclusão de alguns estados canadenses. Então, isso foi feito assim como era feito na África, em FOCAC. A China também usa outras instituições como o BRICS, que leva para o México uma forma de engajar o multilateralismo em outras regiões, e a China está engajada também com a infraestrutura, na infraestrutura asiática, com a infraestrutura dos bancos, e ela escolheu engajar também em uma forma de livre comércio orientada, que é o Acordo Transpacífico. Então, nós temos o TPP 11, que coloca mais ênfase nas coisas como, por exemplo, a proteção dos direitos intelectuais e outros mecanismos. E nós também percebemos que a China utiliza transações bancárias e comércio para estruturar o sistema financeiro de forma que avançaria a utilização da sua moeda. Então, por exemplo, no Brasil, vocês têm 30 milhões da moeda chinesa sendo negociados. Na Argentina, houve outras negociações, e nós temos também várias transações feitas pela China também na parte agro, com soja. Ela cria veículos para algumas ações. Então, ela avança no RNB e para o sistema econômico. Mas o que eu estou enfatizando aqui é que, embora a China enfatize pontos econômicos, a orientação econômica não faz menos impactante ou estratégica para o Brasil ou para os Estados Unidos ou para a região. E, acima de tudo,
o fato dela estar buscando objetivos econômicos, isso não significa que ela não esteja fazendo coisas que modelem estrategicamente o ambiente onde ela está presente. Vamos falar agora um pouco sobre o engajamento nos negócios na América Latina. Eu vou vir para esse lado aqui agora. O que eu quero enfatizar é que, vocês sabem, a China, embora a China tenha começado a sua abertura em 1978, foi em 2001 quando ela se uniu à Organização Mundial do Comércio. Mas só em 2009 a China começou a investir na América Latina, na região da América Latina. Dentro desse período, muitos contatos de negócio foram feitos, muitas estruturas foram criadas, muitos acordos de proteção desses investimentos também foram feitos. Então, aí, nós tivemos, em 2008, o crash, a crise americana, e também o surgimento de várias empresas chinesas. E aí vocês veem a decolagem da China, e vocês se lembram de todas as M&As que aconteceram, as fusões e aquisições. Nós tivemos aqui o campo do Peregrino, que foi adquirido nessa época, e outras empresas também que fizeram M&As aqui no Brasil. E tivemos fatos correlatos também na Argentina, no setor de mineração, no Peru, aqui no Brasil também. Tivemos avanços em relação ao setor industrial, fábricas em Jacareí, provavelmente. Então, isso nos colocou num estágio diferente de relacionamento, porque como empresas ocidentais, quando nós temos investimentos na região, no solo, nós temos que considerar as relações exteriores da China, porque eles sempre tentaram fazer proteção das empresas que entravam nesses processos de aquisição, fusão e aquisição. Então, por exemplo, em relação às redes, a China protegia os funcionários deles quando eles iam para outra região. Na Colômbia, por exemplo, teve a compra de energia Emerald, e alguns casos de sequestros foram relatados e outras coisas aconteceram também. Então, nós tivemos que encontrar o equilíbrio de não interferir no sentido político sobre o que a embaixada e os consulados chineses aqui em São Paulo farão quando as empresas chinesas legitimamente precisarem de ajuda e suporte. Então, nós temos uma linha muito estreita entre interferência e essa ajuda que era necessária. E agora nós temos a coincidência de dois pontos. Eu acredito que uma delas é a maturação da compreensão. Um grande amigo meu, John Shuhui, chinês, eu peguei emprestado a figura do panda e do dragão. O dragão é muito bonito, é uma coisa muito boa na cultura chinesa. Mas a ideia é, nós temos o panda adorável, amável, que dá uma oportunidade para o desenvolvimento, e depois nós temos o dragão, que vai engolir a América Latina. Mas, com o passar do tempo, nós saímos da concepção de ameaça e estamos tendo uma noção mais equilibrada sobre a China, ou seja, é um parceiro difícil, mas que oferece vantagens nos governos ocidentais. Em alguns casos é muito bom, em alguns casos é pior. Agora eu vou falar um pouco sobre as transações que aconteceram na América Latina. Um dos pontos que eu vou enfatizar é a noção de que a China e que as empresas chinesas estão melhorando a presença comercial delas. Ou seja, nós temos empresas
chinesas que às vezes estão muito aglutinadas lá, mas mesmo lá, ou no Peru, por exemplo, se você verificar uma empresa, China Lumina, que tem feito coisas muito sofisticadas com parceiros locais, parcerias também. Agora, a Huawei é uma empresa estatal. Huawei é muito inteligente na sua adequação às circunstâncias locais. Eles usam algumas estrelas do time de futebol brasileiro para se promover. E na Colômbia a mesma coisa é feita. Eles envolvem o time de Bogotá para a promoção deles. E outras empresas chinesas que compraram cerca de 6 bilhões em projetos de mineração e chegaram muito rapidamente e tiveram alguns problemas muito sérios. Mas a sofisticação das empresas chinesas está ascendendo, está aumentando. Em relação à parte de automóveis, a gente sabe que a qualidade dos carros chineses tem uma qualidade não muito boa, mas os japoneses têm produtos de excelente qualidade. Os chineses também estão aprendendo para melhorarem a qualidade, para terem atores mais sofisticados localmente, e eles não vão, na verdade, se atrapalhar com isso. Eles vão melhorar para se tornarem melhores atores. E as empresas estão fazendo avaliações de risco. Existe um motivo para a entrada da China na Venezuela, quando Chen Yuan, naquela época, fez empréstimos ou financiamentos bancários. Vocês podem questionar e falar que a China foi apressada demais e depois houveram algumas consequências, mas nós temos o ponto de avaliação de risco, ou seja, nós temos uma negociação que não era segura. Os Estados Unidos perceberam que os financiamentos estatais podem acontecer e a China já percebeu que alguns projetos como esses podem não ser muito vantajosos. E a China já fez grandes investimentos, como na rodovia de um cinturão, uma rodovia OBOR, e assim chamado. No Panamá, existe um papel também da China atuando nas rodovias, e nós tivemos uma conexão que foi feita na América Latina com uma rodovia, e o que a América Latina queria conhecer era sobre os recursos que vinham desse OBOR, dessa rodovia. Utilizando essa rodovia OBOR, havia utilização, mas não foi dito que a América Latina estava nessa rota, mas estava perto. Tivemos também orientação sobre esse plano. Então, nós temos o estilo chinês de planejadores muito passionais. Então, a primeira vez quando a China se juntou ao CELAC, eles fizeram um plano de 5 anos. Em Santiago, eles renovaram esse acordo conjunto em 3 anos. E na última semana, quando um grupo de chineses veio para o Brasil, eles, na verdade, um dos resultados da reunião foi encorajar os brasileiros a fazer mais planejamentos. Então, no meu ver, isso vai avançar o planejamento e essas relações, que é parte do estilo de engajamento chinês. Eu vou falar um pouquinho mais rapidamente, porque eu tenho muito a dizer e pouco tempo para falar para vocês. Então, algo que vocês também verificam é a exportação do modelo chinês. Então, eles têm um modelo de exportação próprio. E eles não falam, como a América Latina, como vocês devem fazer o governo de vocês. Mas talvez vocês possam ver pelos exemplos chineses um modelo de desenvolvimento. E se vocês verificarem a forma, em casos como a Venezuela e outros locais, o que a China fez foi ensinar coordenação de projetos. E os chineses esperam
ter desenvolvimentos planejados. Por exemplo, existe o estilo americano e cada um tem a sua economia e seu estilo, mas todos têm uma definição sobre planejamento e os chineses estão melhorando as relações interpessoais. Nos Estados Unidos e na América Latina, se nós voltarmos na época do presidente Kennedy, nós temos inspirações de estudos que foram feitos sobre relações interpessoais também naquela época. E o fato de que poucas pessoas nessa audiência talvez vão conseguir entender, logicamente, o meu inglês, mas eu falo sobre o poder do inglês como uma língua, uma segunda língua na América Latina. E os chineses lamentam que existem poucas pessoas que falam mandarim. E eu digo a vocês, eu falho nesse quesito. Mas, como já alguns milhares de latino-americanos foram para a China, nós estamos falando de mais de 6 mil bolsas de estudos que foram dadas. Nós temos mais de 39 instituições de ensino na China que estão abertas. Em 2009, 2010, um dos meus amigos brasileiros me explicou. Eu estava perguntando, como é que o Brasil pode ser metade da América Latina e ter só 2 instituições Confucius aqui? Então, nós, brasileiros, mostramos algo que não é correlato com a sua extensão territorial. Mas, muitas vezes, isso significa que a velocidade com que as coisas adiantam ou acontecem é muito rápida. Então, nós temos essas instituições Confúcio em 2 estados principais do Brasil. E isso lidera a América Latina. Nós lideramos a América Latina. Temos o México também, que está numa boa posição. Eu também diria, e vou voltar para esse slide depois, agora no Brasil, por vários motivos, está focado em investimentos chineses. Nenhum outro país da América Latina recebe tanto investimento quanto o Brasil. Ou seja, metade desses investimentos, metade dos investimentos chineses vieram para o Brasil e isso vai continuar. Eu vou falar sobre isso depois, em todos os setores. Em setores onde nunca esses investimentos chegaram. Projetos de portos, de aeroportos, de logística, em portos, porque pelo tamanho da economia brasileira e também por conta de algumas mudanças. No Brasil e em outros lugares, nós temos construtoras, nós temos bancos de desenvolvimento que estão sendo muito beneficiados, nós temos alguns problemas, como o que aconteceu com a Odebrecht, Nebraska. Tecnologia, cooperação de tecnologia, isso é um ponto muito importante. Nós sabemos quais são os programas cyber aqui no Brasil, mas nós temos lançamentos de satélites na Bolívia, em outros países, e também a expansão de empresas de tecnologia trabalhando com infraestrutura como Huawei e ZTE, que estão presentes aqui no Brasil. A cooperação militar também, existem empresas chinesas que estão envolvidas em licitações de alguns programas brasileiros, como SS Gás, e eu não vou falar sobre essa colaboração do Exército agora. Nós temos colaboração na segurança também. Nós já vimos que, em relação a esse plano de 5 anos, os chineses estão começando a cooperar mais com a polícia e com o TPP. Por quê? Porque nós temos um contexto técnico sobre como lidar com os grupos chineses ou como lidar com os grupos criminosos chineses e essas comunidades que falam dialetos, Hakkas, Cantonese. E temos também a Argentina, que está verificando o caso Pichuay,
Nós verificaremos também o plano chinês, CELAC, e um ponto óbvio que eu falarei em breve é sobre as verdades diplomáticas entre China e Taiwan, que já foram finalizadas. Nós tivemos a relação com a Gâmbia também, foi reconhecida pelo Panamá e, mais recentemente, pela República Dominicana, sobre quem será o próximo, mas quem luta? Esses 10 países, com exceção do Paraguai, fica meio dúbio agora saber com exatidão, mas o resto dos países estão todos muito próximos aos Estados Unidos. Eles estão no Caribe e na América Central. Então, existe uma luta para o reconhecimento e também para avanços diplomáticos e de projetos. Nós estamos muito próximos aos Estados Unidos e provavelmente haverá uma coincidência com o governo mexicano e também com a ação anti-Trump também. E eu acredito que pode haver uma combinação de coisas que gerará um inconforto aos Estados Unidos em termos de como isso vai acontecer. Vou falar também de algumas coisas em relação a investimentos chineses no Brasil. Dos mais de 100 bilhões de investimentos, 55 bilhões de investimento foi para o Brasil. Então, de 100 bilhões investidos, 55 para o Brasil. Eu não vou falar isso porque eu estou no Brasil. Não estou sendo generoso, não, porque eu estou aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu falei isso em novembro, em Santiago, quando eu dei a palestra. Eu falei exatamente isso. 262 projetos, de onde muitos deles foram confirmados. Então, só esse ano, 30 bilhões de dólares foram anunciados em investimentos. Então, nós estamos falando de uma quantia enorme. É o maior setor de atividade em M&A. É o setor elétrico, geração e transmissão. Claro, nós estamos falando sobre rede estadual. Eu estive na China e falei com o pessoal que trabalha com redes estaduais, e eles estão fazendo planejamento não apenas para entrar no mercado brasileiro, mas também para oferecer treinamento, para entender o contexto brasileiro. E vocês podem ver, por exemplo, a Belo Monte está citada. A maior aquisição foi a aquisição da CPFL. Mas, como complemento a isso, você tem também nos planejamentos de rede estadual, eles estão aqui para investir muito em capacidade de transmissão. Milhões de dólares serão investidos nisso nos próximos anos. Nós temos corporações, empresas de investimento, nós temos a Hidropacífico, que trabalha com energias renováveis, até a eólica. No Chile, nós temos também projetos bilionários também nessa área. Acredito que haverá construção de uma continuação do projeto nuclear de Angra aqui no Brasil. A Eletrobras também está mencionada aí. Então, nós temos o setor elétrico e nós temos a parte de logística. Houve um tempo onde Rampolla, que era uma atividade logística que acontecia e que era considerada, agora não é mais o caso. Outras atividades estão acontecendo aqui no Brasil. Nós temos empresas de construção, de comunicação, uma no sul, uma no norte. Nós temos China Port Holding e na área de aviação, a HNA, que é uma empresa de operação aérea, que provavelmente está operando o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Nós temos linhas de trem aqui em São Paulo. Nós temos o grupo Gesuba, que vai operar outra usina de tratamento de água. E na agricultura, provavelmente vocês se lembram de alguns projetos grandes, como Chunking Green, que aconteceu no estado da Bahia, que depois pararam indiretamente por conta
por conta de logística, mas de várias formas vocês podem verificar que existem outros movimentos menores. Pengxin, por exemplo, fez algumas pequenas aquisições aqui no Brasil, compraram uma empresa de sementes, Yonglongping comprou também pelo CITIC, Banco CITIC, pela Dow AgroScience, e temos também investimento na área de cana-de-açúcar. Então, de pouco a pouco, eles estão avançando. Agora, quando a gente fala da parte financeira, nós pensamos em bancos de desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento Chinês e o AIIB. Então, quando nós temos também o ACBC, que possuem agências e dão suporte para a China e para empresas locais. Na categoria financeira, talvez vocês conheçam a compra da Fosun, e agora ela está adquirindo hospitais também na área da Bahia, e algumas trocas estão acontecendo. Então, eu estou falando da área médica, agora eu estou misturando tudo. Eu vou falar de telecom. Ele ainda tem 10 minutos. Isso é muito perigoso, não me fala sobre o tempo. Então, você tem 5. Então, eu espero que eu tenha passado um panorama de várias atividades de diversos setores aqui no Brasil. E eu vou colocar de uma forma mais ampla no contexto da América Latina, basicamente utilizando novas tecnologias e financiamentos. Se vocês pensarem na área nuclear, na parte elétrica, de energia, as empresas chinesas estão fazendo grandes avanços em toda a América Latina. Eu dei alguns poucos exemplos aqui. Na área de mineração, tem muita mineração que acontece no Peru. Mais de 10 milhões de dólares estão sendo investidos, bilhões de dólares estão sendo investidos no Peru, 1,5 bilhões de dólares para a construção de uma expansão portuária lá. Mas mesmo em locais onde a mineração era restrita, como vocês sabem, no Chile, por exemplo, o governo não permite a expansão de minério de cobre. Então, a gente volta para o ano de 2005 e os chineses já fizeram coisas muito interessantes em novos setores, especialmente com lítio. Tem uma empresa chamada SQM e uma empresa chinesa investiu 4,3 bilhões de dólares para a extração de lítio no norte do Chile. E temos também alguns avanços significativos da China, por exemplo, nós tivemos CBMM, que fez alguns investimentos aqui também. Então, nós temos essa empresa chinesa, que é a Moly, uma empresa chinesa que está pensando em novos investimentos, e nós temos essa ideia de, será que a China é um competidor ou a China é um aliado ou um cliente? E petróleo, mais uma vez, nós não estamos falando só da Venezuela e do Equador, mas nós temos avanços no Peru, na Venezuela, no México, temos o CNODC na base Perdido, na bacia de Perdido, e aqui no Brasil também com o CNODC, que é a empresa chinesa de desenvolvimento de offshore, CNODC, e eu acredito que a Petrobras teve problemas com a posição chinesa. A Argentina está avançando, e mesmo no Caribe, tudo está avançando, mas isso não significa que os chineses estão fora dos problemas. Eu já falei sobre a aquisição do campo peregrino, mas quando nós falamos em petróleo, petróleo não é o foco da Sinochem. Ela está na posição eles estão pensando em vender o peregrino. Então, sempre a gente pensa que
tudo que se trata de China tem um avanço contínuo, mas isso não acontece sempre. Em relação ao Brasil, eu diria, ironicamente, as dificuldades da Odebrecht beneficiaram os chineses, tanto no Brasil como em todos os locais, porque o problema da Odebrecht fez com que os chineses fizessem muitos trabalhos em Rio Modelino e eles investiram em hidrelétricas. Houve uma tentativa de ganhar esse projeto e nós falamos, bom, nós sabemos que vocês não querem lidar com o Odebrecht, mas sabemos que vocês querem chegar e comprar o projeto. Claro, no Panamá, com novas relações, com os novos avanços também, com investimentos bilionários, mais uma vez. Então, nós temos os portos chineses e eles pensaram em construir estaleiros para a construção de cargueiros e também instalações para a extração de gás. No Peru, eu falei para vocês sobre sobre um porto. Na Bolívia, eu achei que isso fosse uma notícia enganosa, mas era uma empresa chinesa que estava se estabelecendo em La Paz, mas, na verdade, foi verdade, porque a Bolívia, vocês sabem, tem acesso ao Chile através de um porto. Então, politicamente, os chineses disseram, bom, nós não vamos colocar o escritório no Chile, nós colocaremos o escritório em La Paz. Mas, mais uma vez, muitos avanços e construções aconteceram, algumas coisas interessantes em construção aconteceram. Os chineses não estão aumentando os empréstimos em locais como a Venezuela, mas eles estão fazendo parcerias público-privadas, as PPPs. Eles investiram na rodovia Norte-Sul. Nós estamos falando de um real estate, eles estão colocando, investindo muito capital lá. Nós temos investimento de 4,2 bilhões no projeto nas Bahamas e vocês podem... até em Santiago do Chile, os chineses estão competindo e estão ganhando. E o sistema de procuração chinês está vendo os avanços que os chineses estão tendo. Os chineses tiveram tempos ruins também. Eles sempre se atraíram por mercados grandes como o Brasil e fizeram investimentos com parceiros locais e com fábricas e indústrias locais. Tiveram tempos ruins porque eles colocaram muito dinheiro antes de encherem todo o tanque deles, ou toda a garrafa deles. Então, eles ainda lutam com isso. Eles tiveram algum sucesso em alguns mercados, como Bogotá, e até em Quito. Existem algumas fábricas, mas nós temos as agências bancárias, não apenas empréstimos ou financiamentos, mas eles estão trabalhando em agências bancárias no Brasil, Panamá, México. Eu falei sobre as lutas diplomáticas, mas eu vou pular isso porque eu não tenho tempo. Telecomunicações, espaço, eu posso falar sobre isso numa outra visita. E nós podemos voltar aos assuntos militares, se vocês quiserem. Existem muitos pontos que eu posso dividir com vocês sobre o Exército, mas, enfim, nós temos as oportunidades e os desafios. Eu quero dizer para vocês que existem muitas razões que atraem a América Latina a trabalhar com a China, principalmente porque eles são parceiros comerciais, não em aspectos do governo. Como parceiros comerciais, os chineses podem ter o investimento, eles fornecem conhecimento local, a empresa chinesa fornece a produção, a capacidade, os funcionários e muitas vezes o acesso aos parceiros bancários que eles têm. E aí
uma grande quantidade de financiamento é liberado. Então, nós temos esse sonho de acesso ao mercado chinês. Então, eu acredito que isso acontece em todos os países. No Equador, por exemplo, Segundo Wan disse que se cada chinês comesse uma banana do Equador, o Equador seria um país muito rico. Então, em relação ao bife colombiano, se cada chinês comesse uma libra de carne, também o país seria um país muito rico. Então, sempre quando a gente menciona a China, nós falamos em números muito grandes e estamos abordando esses parceiros locais. Então, algo que também acontece no Brasil e no México é a utilização das empresas chinesas na cadeia de suprimento. Então, por exemplo, a área têxtil, algumas importações estão acontecendo lá na área de Manaus de importação. Algumas importações de componentes estão sendo feitas da China e assim o Brasil consegue trabalhar algumas indústrias. Então, nós temos o fornecimento de projetos de infraestrutura e coisas que não seriam possíveis se não houvesse essa ajuda da China. Também na Venezuela, em outros países da América Latina, nós temos instituições que estão apoiando. E a ideia americana de, bom, nós não temos que fazer ou que trabalhar mais, porque a China faz todo o trabalho e todo o financiamento. Isso, na verdade, existem riscos que vêm junto com esses desafios. Eu sou de Washington e eu tento manter o equilíbrio, mas geralmente eu coloco os desafios em vermelho. Sempre existe um risco com o parceiro local não entender adequadamente. Então, por exemplo, o Miriam, que é um caso, ele teve a Bahama, que é um investimento que aconteceu nas Bahamas. Então, nós temos bastante conhecimento sobre os políticos da Bahamas, mas quando o que aconteceu foi uma quebra, um banco quebrou e as regras eram chinesas. E aí, depois, as pessoas que estavam liderando foram demitidas. Mas uma outra empresa comprou e agora os chineses estão controlando e a situação ficou mais estável. Mas algumas coisas acontecem de forma boa e outras não acontecem de forma tão boa. E, ironicamente, mais uma vez, eu falo... menciono até o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando nós pensamos, às vezes as pessoas pensam em extrativismo. Por exemplo, em relação às exportações brasileiras, se você verificar, nos últimos anos, nós temos uma repriorização. O que acontece é que, de um lado, as fábricas chinesas penetraram o mercado brasileiro, mas elas também tiraram algumas empresas brasileiras do mercado. E, nesse meio tempo, os investimentos chineses no Brasil tiveram uma concentração em expandir as eficiências. Então, extração de ferro, exploração do solo. Isso gera competição e os subsídios que são investidos nessa área de extração, eu diria, o Brasil estava indo muito bem, mas a prosperidade brasileira, de várias formas, tem um baixo valor adicionado a ela. Então, nós não estamos falando só de comércio, nós estamos falando sobre a utilização do Estado e a coordenação do Estado com as empresas. Ou seja, a alavancagem em relação à entrada no mercado, ao governo, ao Estado, qual é o valor agregado disso tudo. Então,
É fascinante se você pensar da perspectiva do crescimento dos bancos chineses e também do crescimento das empresas chinesas. Isso está se movendo e expandindo pelo mundo. Eu não sou muito conservativo e eu utilizo uma linguagem simples, algo que é impensável para nós. Nos Estados Unidos e na Europa é onde o capital devido no mundo, exclusivamente, nós temos um crescimento, e isso está passando pela América Latina, mas ele está sendo feito principalmente pela China, ou seja, pessoas que têm capital na China são os investidores. Será que isso é melhor, pior ou é igual àquele mundo que tinha o domínio ocidental? Nós temos também uma questão relacionada à alavancagem, ou seja, o acesso aos mercados. Às vezes, nós estamos falando sobre uma alavancagem econômica, uma alavancagem onde a China colocou, por exemplo, a Argentina em 2010, quando a Argentina estava fazendo alguns processos, estava lidando com alguns processos de antidumping. E nós tivemos Fernanda Cristina e outros governantes que tiveram tempo e foram até a China. Ou seja, como naquela época que os bárbaros iam na cidade proibida, mas no final das contas não houve uma compreensão, mas a China fez um investimento e fez um empréstimo. Algo que me preocupa é como o discurso democrático está sendo modificado. Por exemplo, a forma que a China coloca pressão. Nós tendemos, geralmente, ser muito organizados, mas eu trabalho nessa administração recente. Agora, os chineses são muito bons em manter o equilíbrio, mas isso não significa que eles não tenham pressão. Ou seja, existem interesses de negócios com a China a partir dos Estados Unidos. Nós temos práticas que são feitas na Ásia, universidades geralmente têm interesse. Também na China, o governo também tem muito interesse em fazer negócio com a China. Então, há um aumento na tendência daquilo que eu já vi de autocentralização para evitar a perda de negócios futuros, por exemplo. Isso não seria algo que ajudaria a ganhar futuros negócios ou novos negócios. Esses avisos, na verdade, colocam panos quentes às vezes. Por exemplo, algumas pessoas que ainda não aceitam a China ou incluir algo que é crítico para a China no relatório, por exemplo, de várias formas. O que me preocupa é o aumento crescente do poder do capital chinês, ou seja, de diversas formas. Como é que isso vai afetar o discurso democrático? E foi muito interessante que eu tive a chance de falar com alguns jornalistas brasileiros que me colocaram uma pergunta muito difícil. Como os Estados Unidos pode dizer que você é o melhor parceiro ou melhor para a região? Veja o que o presidente Trump está fazendo. Eu geralmente gosto de responder de forma bem concisa, mas eu comecei a pensar sobre isso e, no final das contas, eu acredito que quando a gente olha para trás, cerca de 10 anos atrás, se os Estados Unidos era bom ou não estrategicamente, o mundo que a América Latina vai viver daqui a 10 anos, será que nós vamos estar olhando para trás com nostalgia sobre o mundo que a gente tem hoje? Então,
Será que eu vou sentir falta daquilo que é dito pelo presidente Trump? Na verdade, o que fica claro para mim é que o que é importante não só para os Estados Unidos, mas para a América Latina é pensar sobre os interesses e trabalhar de uma forma coordenada para avançar os interesses políticos e econômicos da forma mais eficaz possível, assim como foi feito pela China em relação ao mundo todo. E agora, era isso que eu tinha que dizer. Espero as perguntas.